Muito bem, temos algumas alterações na Resolução 55, pela 419 e 483. Temos uma legislação correlata, 12.376, também de 2012. A Lei 6.015, alguns decretos. Temos o texto original compilado. Temos os considerandos aqui. E aí a gente já pode começar, pelo menos, a iniciar os nossos trabalhos aqui da Resolução 55. Espero que a gente consiga adiantar, assim, os pontos que nos sejam úteis, eventualmente, para alguma prova, tá? Gente, sabe, uma das coisas que mais me encanta nesse grupo é como ele teve a capacidade de desenvolver uma sinergia de atrair tanta gente boa, tá? E eu não estou falando isso no sentido de lisonjeá-los, né? Mas no sentido de reconhecer que isso, pessoas interessadas e comprometidas, elas estão por aí, sabe? O que não acontece é de calhada elas se encontrarem, né? E aqui a gente está muito legal isso, estou achando muito gostoso, muito motivante. Tendo em vista que somos todos concorrentes, né? Mas nós percebemos que essa concorrência não existe. O que a gente pode fazer é se apoiar e quanto mais dedicação cada um tiver, mais resultados vai obter. Então vamos lá. Disposições comuns. O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro, tomados por autoridade consular brasileira, nos termos do regulamento consular ou por autoridade estrangeira competente. Esse aqui é um dos pontos que eu considero assim mais importantes no início do estudo da resolução 155. Nós estamos falando de traslado de assentos de, primeira coisa, nascimento, casamento e óbito. De quem? De brasileiros, tá? Então, assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros, né? A resolução 155 não tem por objetivo aqui traslade nenhum assento relacionado a estrangeiros, né? Mas sim a brasileiros. Então, o traslado, essa terminologia traslado aqui está relacionada à transferência, né? A transferência de informações, de dados que nós temos no estrangeiro para o Brasil, território nacional. O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro, essa é a condição. E aqui, dois elementos importantes. Tomados por autoridade consular brasileira, ou seja, os assentos de nascimento, casamento e óbito que são feitos no âmbito, né, dos consulados podem ser objeto de traslado, tá? Nos termos de regulamento consular, mas existe um outro elemento aqui importante, que são os assentos de nascimento, casamento e óbito feitos, tomados, né, por autoridade estrangeira competente. Então, nós temos que ter bem essa clareza. Nós estamos querendo, então, fazer uma transferência de informações para que produzam efeitos aqui no Brasil de assentos de nascimento, casamento e óbito feitos nos consulados por autoridades consulares brasileiras ou assentos que são feitos por autoridade estrangeira, nos registros públicos estrangeiros. Tá? Isso é bem importante. Aqui se refere o caput do artigo 32 da Lei 6.015. Será efetuado esse traslado no livro E do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais da comarca do domicílio do interessado. Isso aqui cai com relativa frequência em concurso. Né? Qual é o RCPN competente? Ou do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais do Distrito Federal, sem a necessidade de autorização judicial. Já o artigo 2º diz o seguinte: os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados por autoridade estrangeira competente que não tenham sido previamente registrados
em repartição consular brasileira somente poderão ser trasladados no Brasil se estiverem legalizados por autoridade consular brasileira que tenha jurisdição sobre o local em que foram emitidas. Agora nós vamos fazer o nosso intervalo. Voltamos às 8h05, ok? Firmes. Então vamos para o nosso artigo 2º. Os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados por autoridade estrangeira competente, que não tenham sido previamente registrados em repartição consular brasileira, somente poderão ser trasladados no Brasil se estiverem legalizados por autoridade consular brasileira que tenha jurisdição sobre o local em que foram emitidas. Então, aqui nós temos uma questão, tá? Nós estamos falando em legalização por autoridade consular brasileira. Nós sabemos que temos um tratado, né, internacional da apostila que elimina a legalização de documentos estrangeiros, tá? Então, nos compete aqui indagarmos se ainda prevalece vigente o artigo 2º, no que diz respeito à necessidade de legalização por autoridade consular brasileira, ou se os países signatários da Convenção da Apostila estariam dispensados, ou o Brasil, como signatário, estaria dispensado. Nós temos que ter em mente o seguinte, tá? Nós precisamos entender que quando nós estamos falando dentro do âmbito do direito internacional, quando nós estamos falando em legalização, nós estamos falando de um procedimento de verificação, ou melhor, um procedimento de qualificação, tá? Que dá autenticidade para os documentos estrangeiros terem validade no Brasil. Por que que é importante nós fazermos essa consideração? Porque pode ser que surja a dúvida se o fato do assento lavrado por autoridade estrangeira ter que ser legalizado no consulado seria um elemento procedimental para que o consulado pudesse ter controle desses assentos de brasileiros que foram registrados por autoridades estrangeiras. No entanto, não é isso. Não é a essa ideia que corresponde o conceito de legalização. Tá? Então, a legalização ela tinha por finalidade tão somente da autoridade consular dar a chancela sobre a documentação para que ele pudesse ser recebido no Brasil sem nenhum tipo de dúvida. Então, nesse sentido, levando em conta a terminologia legalização, eu entendo que é perfeitamente possível nós adotarmos a interpretação de que o processo de apostilamento eliminou a necessidade de se fazer legalização por autoridade consular. Mas nós não poderíamos bater o martelo em relação a isso, porque, né, eventualmente, existe alguma determinação de que a legalização tem que ser feita pela autoridade consular para efeitos de controle. Então, o que nós precisamos saber aqui nesse momento é que qualquer assento de nascimento, casamento e óbito de brasileiro lavrado por autoridade estrangeira não pode ser reconhecido no Brasil sem que seja feita essa qualificação no país de origem, seja através do apostilamento, se o país for consignatário da Convenção da Apostila, seja através da legalização consular para os países que não são signatários. No caso Brasil, ele é signatário, então nós já temos a resposta. Parágrafo 1º. Antes de serem trasladados, tais assentos também deverão ser traduzidos por tradutor público juramentado inscrito em junta comercial brasileira. 2. A legalização efetuada por autoridade consular brasileira, olha só, é exatamente a mesma coisa que o apostilamento. A legalização efetuada por autoridade consular brasileira consiste no reconhecimento da assinatura de notário e autoridade estrangeira competente
aposta em documento original, fotocópia autenticada ou na declaração de autenticidade de documento original não assinado, nos termos do regulamento consular. O reconhecimento no Brasil da assinatura da autoridade consular brasileira no documento será dispensado conforme previsto no artigo 2º do Decreto-Lei 84.451 de 1980. Gente, eu vou pedir só um tempinho para que eu possa melhorar a iluminação aqui. Melhorou um pouquinho. Podemos prosseguir. O som tá bom, tá chegando bem aí para vocês. Vocês estão aí, estou sozinho, vocês estão sendo silenciosos. Tudo certo, professor, tudo certo. Tá, para mim tá perfeito. Tá ótimo. Se porventura vocês sentirem que ficou mudo, vocês gritam, que eu acho que meu microfone, eu botei ele de volta aqui, ele não está totalmente carregado. Então vamos lá. Lendo de novo esse artigo 2º. A legalização efetuada por autoridade consular brasileira consiste no reconhecimento da assinatura de notário e autoridade estrangeira competente, aposta em documento original, fotocópia autenticada, ou na declaração de autenticidade do documento original não assinado, nos termos do regulamento consular. O reconhecimento no Brasil da assinatura de autoridade consular brasileira no documento será dispensado, conforme é o previsto no artigo 2º do Decreto 84.451 de 1980, que muito provavelmente é o decreto que trata da questão da legalização consular. Parágrafo 3º. Os oficiais, nós temos que entender é que os países não signatários da Convenção da Apostila e que tenha serviço consular brasileiro lá, prosseguem fazendo a legalização consular normalmente. Nos países signatários da convenção, não. Vamos ficar atentos a isso. Parágrafo 3º. Os oficiais de registro civil deverão observar a eventual existência de acordos multilaterais ou bilaterais de que o Brasil seja parte, que preveja a dispensa de legalização de documentos públicos originados em um Estado a serem apresentados em território de outro Estado, ou a facilitação dos trâmites para sua legalização. Então, mais um ponto aqui a favor da Convenção da Apostila, né? Artigo 3º. Sempre que o traslado for... Professor, Pode falar, posso fazer uma Denis. pergunta? Pode No sim. caso desse parágrafo terceiro, se for um caso de dispensa da legalização, só iria ser exigida a tradução? Não, a dispensa da legalização implica na apostila, tá? Quando Ah, nós tá. fazemos o estudo da apostila, o nome da apostila é a dispensa de legalização para os países signatários. Então, quando nós estivermos diante de... Por quê, Denis? Não seria razoável nós imaginarmos que estaria dispensada a legalização, então seria aceito diretamente o documento. Porque aí não teria nenhum parâmetro de legalidade a autoridade brasileira que estaria recebendo esse documento, né? Então, justamente o apostilamento ele vem em substituição à legalização para os países signatários para que haja, e o interessante aqui é que o processo de legalização é exatamente aquilo que a gente faz no apostilamento. É o reconhecimento de firma de notário ou autoridade estrangeira competente, né, ou na declaração de autenticidade do documento original não assinado. Então, são os pontos bem importantes. Então, o Denis levantou uma questão interessante. Professor, se houver dispensa de legalização, o documento pode ser recebido diretamente? Não. Se houver dispensa de legalização, né, o que ocorre é o apostilamento. Mas existe a possibilidade, sim, Denis, de acordos multilaterais, por exemplo, em países. Eu, particularmente, vejo com muita cautela a dispensa da legalização, porque como é que você vai receber um documento estrangeiro? Como é que você vai verificar a autenticidade dele?
Então, a legalização não se trata de uma burocracia, né? A legalização é um elemento de qualificação registral, tá? Então, eu não vejo, assim, a possibilidade de dispensa. Agora, o que ocorre, eu sei que tem uma norma, talvez vocês até conheçam, que dispensam a tradução, né? Então, um documento oriundo de um país lusófono, né? Eu sei, eu já vi esse diploma, eu não me lembro se é uma resolução, é uma portaria, o que que é especificamente do CNJ falando dessa dispensa de tradução. Então, vamos lá. Parágrafo terceiro. Sempre, mas é lógico, né, que se nós tivermos uma norma, uma lei dispensando a qualificação tanto da legalização quanto do apostilamento, quem somos nós, né, para recusar? Mas, em regra, não. A regra é a legalização, a exceção é o apostilamento para os países signatários da convenção e a regra da qualificação permanece plena. Artigo terceiro. Sempre que o traslado for indeferido pelo oficial de registro civil, será feita nota com os motivos do indeferimento, cumprindo-se, quando for o caso, o artigo 198 do Código Civil e o artigo 296 da 6.015. O que que diz o 198 do Código Civil, gente? Alguém pode ler aí para a gente? E o 296 da 6.015? Eu acredito que os dois artigos são da Lei 6.015. Acho que está 198 combinado com o Ah, é artigo. verdade, não é Código Civil. Muito obrigado, Renata, pelo esclarecimento. Eu li CC ali e já achei que era Código Civil. Hum, muito bem. Quer que fale sobre os artigos do cento e Não, que noventa e leia. oito? Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 desta lei, e de uma só vez articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável. Para que. Aí vai embora aqui. Tá bom, tá Esse aqui ótimo. é o procedimento de dúvida, De que é o dúvida, único né? que. Aham. Muito bem. E o 296? Vamos lá, vou chegar aqui. Aqui. O 296. Aplica-se aos registros referidos no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 desta lei, as disposições relativas ao processo de dúvida no Ah, registro de imóveis. tudo bem. Tá falando da dúvida, né? Vamos lá. É. Obrigado, Ana. Artigo 4º. O traslado das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros. Olha só. Nós falamos anteriormente, olha aqui, ó. Ó, os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados por autoridade estrangeira. E agora nós estamos falando do traslado de certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados em país estrangeiro. Será efetuado mediante apresentação de documentos originais. Tudo bem. O arquivamento de tais documentos poderá ser feito por cópia reprográfica conferida pelo oficial do registro civil. Artigo 5º. O oficial de registro civil deverá efetuar o traslado das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos em país estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual necessidade de retificação de seu conteúdo. Isso aqui já vi cair também em prova, tá? Se a necessidade de retificação impede o traslado. O artigo 5º está dizendo que o oficial de registro civil deverá efetuar o traslado das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos em país estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual necessidade de retificação de seu conteúdo. Após a efetivação do traslado, para os erros que não exijam qualquer indagação, para a constatação imediata de necessidade de sua correção, o oficial de registro deverá proceder à retificação conforme o artigo 110 da Lei 6.015. Parágrafo único. Para os demais erros,
aplique-se o disposto no artigo 109 da referida lei, que é a intervenção do juiz, correto? É isso? O 110 é a retificação administrativa e o 109 haveria intervenção judicial, correto? Ou me corrijam se eu estiver errado? O que diz o artigo 109 da Lei 6.015? 109 ou É, 110? 109. 109, né? Tá. 109. 110 é a nossa Quem, pre- retificação. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamentos no registro civil, requererá impedição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 dias que correrá em cartório. Muito Aí bem, tem os Ana. parágrafos aqui que vai até o Não, sexto. tá ótimo. Então, nós teríamos aqui no 109 justamente o procedimento judicial com intervenção do Ministério Público, o 110 é o procedimento administrativo. Obrigado, Lana. Artigo 6º. As certidões dos traslados de nascimento, de casamento e de óbito emitidas pelos cartórios de primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais deverão seguir os padrões e modelos estabelecidos pelo provimento CNJ 63, provimento 63, que depois foi modificado pelo 83 e hoje absorvidos os dois pelo 149, bem como por outros subsequentes que venham alterá-lo ou complementá-lo com as adaptações que se fizerem necessárias. Muito bem. É porque aqui vem a questão, né? Uma vez feito o traslado, como é que ficam as certidões? Então, aqui diz, as certidões dos traslados de nascimento, casamento e óbito emitidas pelos cartórios de primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais deverão seguir os padrões e modelos estabelecidos pelo provimento. Tudo bem. Só lembrando que essa menção aqui, as certidões emitidas pelos cartórios do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais, está relacionada à competência que nós lemos aqui no parágrafo primeiro, né? Que o traslado será efetuado no livro E do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais da comarca do domicílio do interessado, né? Então, aqui, primeiro ofício civil de pessoas naturais, né, deverão seguir padrões e modelos estabelecidos. Sexto A. Poderá ser averbado o número de CPF nos traslados dos assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro de forma gratuita. Muito bem. Então vamos para a primeira bateria aqui. Agora nós... Então hoje, assim, eu estou privilegiando, assim, estar estudando assunto que está meio adormecido, assim, faz tempo que... Eu gosto, já estudei esse provimento aqui, mas tem muita coisa que ficou de fora. Vamos lá. O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados em país estrangeiro possui importância prática para a eficácia dos registros no território nacional, garantindo validade perante autoridades brasileiras. Esse procedimento abrange tanto os atos praticados por autoridade consular brasileira, quanto aqueles lavrados por autoridade estrangeira competente, conforme previsto na legislação aplicada. A disciplina normativa busca desburocratizar o processo, eliminando entraves que historicamente exigiam intervenção judicial. Assim, em relação à necessidade de autorização judicial para que o traslado seja realizado, assinale a alternativa que reflete corretamente a disciplina normativa vigente. Vamos lá. O traslado depende sempre de prévia autorização judicial, independente da origem do documento. B. O traslado exige autorização judicial apenas quando se tratar de assento lavrado por autoridade estrangeira. C. O traslado pode ser feito no Brasil sem exigência de autorização judicial, bastando a apresentação dos documentos previstos. D. O traslado somente será possível após manifestação expressa da Corregedoria Geral de Justiça competente. E. O traslado dependerá de homologação do Superior Tribunal de Justiça para surtir efeitos. Qual é a resposta correta, gente? É assim. É assim, né? Está bem
fácil essa já para nós. Então, a correta é a letra C. Eu vou fazer a rápida leitura da alternativa correta. O traslado pode ser feito no Brasil sem exigência de autorização judicial, bastando a apresentação dos documentos previstos. Muito bem. Alternativa C diz o seguinte, ou melhor, só um pouquinho. Alternativa C, correta, artigo 1º. O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro tomados por autoridade consular brasileira, nos termos do regulamento consular ou por autoridade estrangeira competente a que se refere o caput do artigo 32, será efetuado no livro E do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais da comarca de domicílio do interessado, ou do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais do Distrito Federal, sem a necessidade de autorização judicial. Bem importante essas duas opções, ou do domicílio do interessado, ou do primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais do Distrito Federal. Aqui não há nenhuma condição, né? Ou pode ser feito no domicílio do interessado, ou pode ser feito no Distrito Federal. Não é assim, caso não tenha domicílio no Brasil, será no Distrito Federal. Eu só vi um ou ali, e nenhuma outra condição. Tá? E não há necessidade de autorização judicial. Agora eu peço a gentileza de alguém fazer a leitura para nós do 2, da questão Vamos lá. número 2. Por favor, Denis, deixa eu só levantar um pouquinho mais aqui, para a gente ter uma visão melhor. Por favor, Denis. O traslado de assentos lavrados por autoridade estrangeira competente, quando não registrados previamente em repartição consular brasileira, está sujeito a requisitos específicos de validade. A resolução do CNJ definiu procedimentos obrigatórios que asseguram autenticidade, validade formal e compatibilidade com o Sistema Registral Nacional. Entre tais medidas, destacam-se a necessidade de legalização do documento e de tradução juramentada, assegurando que o documento estrangeiro seja compatível com a ordem jurídica brasileira. Nesse contexto, assinale a alternativa correta quanto às exigências previstas para o traslado de tais documentos. Letra A. Os documentos podem ser trasladados livremente, sem qualquer legalização ou tradução. B. O traslado depende apenas de homologação administrativa no Ministério da Justiça. C. O traslado será aceito mediante reconhecimento de firma por tabelião no Brasil, dispensando legalização consular. D. O traslado exige legalização consular brasileira, além de tradução por tradutor público juramentado. E o traslado pode ocorrer apenas com declaração do interessado, independentemente do documento original. Muito bem, Denis. Qual é a correta segundo o texto cru do provimento, que mais adiante a gente vê que tem um dispositivo que diz que a gente tem que ter conhecimento de normas que autorizem a dispensa da legalização, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com o texto cru da lei seca. Qual seria a resposta pela lei seca? Letra D. Muito bem, Denis. Se você puder, por gentileza, ler para a gente a alternativa apontada como correta e depois a fundamentação. O traslado exige legalização consular brasileira, além de tradução por tradutor público juramentado. Muito bem, tá? Agora, por Ar- gentileza, a alternativa D. Artigo 2º. Os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados por autoridade estrangeira competente, que não tenham sido previamente registrados em repartição consular brasileira, somente poderão ser trasladados no Brasil se estiverem legalizados por autoridade consular brasileira que tenha jurisdição sobre o local em que foram emitidas. Parágrafo 1º. Antes de serem trasladados, tais assentos também deverão ser traduzidos por tradutor público juramentado inscrito em junta comercial brasileira. Muito bem, obrigado, Denis. Então, agora nós vamos avançar um pouquinho e já vamos para o
traslado de nascimento, tá? Nascimento. Teve algumas questões que ficaram de fora aqui. Eu não trouxe para cá. Eu não trasladei as questões todas para cá. Traslado de nascimento. Eu vou pedir a gentileza de que um voluntário faça para nós uma leitura. Deixa eu já. Não precisa ser de todos os dispositivos, ler alguns, na medida que vai cansando, outro vai substituindo, e assim a gente coletivamente não se cansa e não força a vista. Quem pode ler para a gente o traslado de nascimento? Então, nós vimos as regras gerais do traslado, necessidade de tradução, necessidade de legalização, né? Se o Brasil estiver, ou se a documentação estiver sendo produzida num país em que o Brasil mantém relações diplomáticas, mas que não é signatário da Convenção da Apostila. Então, agora nós vamos falar do traslado de nascimento. Alguém se habilita? Posso Posso ler? ler um pouco, professor? Por favor, pode começar, Renata, e depois a gente vai pegando Tá bom. auxílio de quem mais se oferecer. Traslado de nascimento. Artigo 7º. O traslado de assento de nascimento, lavrado por autoridade consular brasileira, deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos. Letra A. Certidão de assento de nascimento emitida por autoridade consular brasileira. Letra B. Declaração. Sumiu a voz, Renata. Eu vou continuar aqui para a Renata. Quando ela voltar, ela prossegue. B. Declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência, domicílio, a critério do interessado. Renata, você está por aí? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Pode continuar da B ali, por Tá. favor. Letra B. Declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência ou domicílio a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. E, letra C, Só um requerimento. instantinho, Renata. Olha só. A gente fez uma afirmação lá atrás, né? E aqui, essa informação que nós trabalhamos anteriormente, lá no artigo 1º, que deveria ser feito no domicílio ou no Distrito Federal, alternativamente, agora aqui no artigo 7º, letra B, essa alternatividade foi para o chão. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, você traslada, né, os assentos das pessoas residentes do Distrito Federal e daquelas que não possuem domicílio no Brasil. Havendo domicílio no Brasil, o cartório competente, o SPN competente, é o do domicílio. Vamos deixar isso bem registrado. Por favor, prossiga, Renata. Letra C. Letra C. Requerimento assinado pelo registrado, por um de seus genitores, pelo responsável legal ou por procurador. Parágrafo 1º. Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação: brasileiro nato, conforme os termos da linha C do inciso 1 do artigo 12, in limine da Constituição Federal. Artigo 8º. O traslado de assento estrangeiro de nascimento brasileiro que não tenha sido previamente registrado em repartição consular brasileira deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos. Letra A. Certidão do assento estrangeiro de nascimento, legalizada por autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor público, juramentado. Letra B. Declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência ou domicílio a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. Letra C. Requerimento assinado pelo registrado, por um dos seus genitores, pelo responsável legal ou por procurador. Letra D. Documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos genitores. Parágrafo 1º.
deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação: nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha C, infine, da Constituição Federal, a confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção depois de atingida a maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. Artigo Muito, 9º. muito bem, Renato, só um instantinho. Vocês viram que existe uma considerável diferença do brasileiro que é registrado na repartição consular brasileira no estrangeiro e o brasileiro que é registrado pelas autoridades registrais, né? Então, nós temos aqui na primeira hipótese, né, do artigo 7º, que diz ali no parágrafo 1º, deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação: brasileiro nato. E no artigo 8º, que está tratando do traslado de brasileiro que não foi previamente registrado, que diz ali, deverá constar no assento da respectiva certidão, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1, a linha C, enfim, a confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção depois de atingida a maioridade em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. Renata, eu acho que vamos dar um descansozinho para você. Alguém tinha se habilitado para continuar a leitura? Temos mais algum? Posso ler? Por gentileza, Rosi. Artigo 9º. Traslado de assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro poderá ser requerido a qualquer tempo. Artigo 10. Caso não conste o sobrenome do registrando no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro, faculta-se ao requerente a sua indicação mediante declaração escrita que será arquivada. Artigo 11. A omissão no assento de nascimento ocorrida em país estrangeiro de dados previstos no artigo 54 da Lei 6.015 de 73 não obstará o traslado. Parágrafo único. Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a apresentação de documentação comprobatória, sem a necessidade de autorização judicial. Muito bem. Artigo 12. Por força da redação atual da linha C, do inciso 1 do artigo Segundo. 2º da Constituição Federal, deve ser o 12, né? E do artigo 95 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Emenda Constitucional número 54, de 20 de setembro de 2007, o oficial do Registro Civil deverá, de ofício ou a requerimento do interessado, procurador, sem a necessidade de autorização judicial, efetuar a verbação em traslado de assento consular de nascimento, cujo registro em repartição consular brasileira tenha sido lavrado entre 7 de junho de 1994 e 21 de setembro de 2007, em que se declara que o registrado é brasileiro nato, de acordo com o disposto no artigo 12, inciso 1, a linha C, in limine, e do artigo 95 do Ato das Disposições Constitucionais da Constituição Federal. Muito bem. Parágrafo único. Vocês sabem do que trata isso aqui? Por que foi necessário esse artigo 12? Alguém já estudou a respeito desse assunto aqui? Eu confesso que Eu não. não. Confesso que não. Não. É, nós Não, tivemos, não, né? Nós tivemos uma situação jurídica extremamente adversa para alguns brasileiros por conta de um disciplinamento que eu não vou me lembrar assim os detalhes, mas de brasileiros que se tornaram apátridas, tá? E eles ficaram num limbo
coisas do tipo, assim, houve uma modificação também relativamente recente que a gente precisa ficar muito atento, que é em relação ao brasileiro não perder a nacionalidade brasileira quando assume outra nacionalidade, né? Então, tinha algumas situações que levaram o conjunto de brasileiros a se tornarem apátridas, tá? Então, houve um disciplinamento aqui, né, no sentido de que, né, fosse declarado que essas pessoas nessas condições fossem reconhecidas como brasileiros natos, tá? Pode ler, por gentileza, não sou nenhum especialista nisso, mas já estudei esse assunto, sei do que se trata. Parágrafo único. Pode terminar, Roseli, por gentileza? Sim, posso. Parágrafo único. A averbação também deverá tornar sem efeito eventuais informações que indiquem a necessidade de residência no Brasil e a opção pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal, ou ainda expressões que indiquem tratar-se de um registro provisório, que não mais deverão constar na respectiva certidão. Muito bem, foram realmente integrados como cidadãos nacionais. Então, vamos para a questão de número 6. Quem é que pode fazer a gentileza de fazer a leitura para a gente? Vamos ver se a gente consegue avançar bem nessa. Ela não é grande, essa resolução, e a gente pode sair daqui com um nível de bem legal. Quem pode ler para a gente? Senhor, não vou Vou ler ler. porque aqui tem mitos. Denis, pode ler para a gente? Isso, vou ler. Aham. O traslado de assento de nascimento lavrado por autoridade consular brasileira depende da apresentação de documentos específicos pelo interessado, de forma a assegurar a validade do ato perante o sistema registral. A norma estabelece que, além da certidão emitida pela autoridade consular, devem ser apresentados comprovantes relacionados ao domicílio e requerimento formal, podendo o traslado ser feito no Distrito Federal quando não houver domicílio no Brasil. Ainda prevê-se obrigação obrigatória na certidão do traslado, que reforça a condição de brasileiro nato do registrado. Diante disso, assinale a alternativa correta. A. O traslado exige apenas certidão consular, sendo facultativa a prova de domicílio. B. O traslado só pode ser requerido pelo registrado maior de idade. C. O traslado requer certidão consular, prova de domicílio ou residência, requerimento formal e deve conter observação de que o registrado é brasileiro nato. D. O traslado só poderá ser realizado mediante autorização judicial. E. O traslado exige apenas o requerimento, dispensando documentos adicionais. Muito bem. Qual que vocês iriam? Letra C? É a mais razoável, né? Só pode ser requerido pelo registrado maior de idade? Não, nós vimos que é possível, né? Os pais requerirem. Só pode ser realizado mediante autorização judicial? Nós estamos diante de uma norma do extrajudicial, né? O traslado exige apenas requerimento, dispensar documentos adicionais, sob hipótese alguma. O traslado exige apenas certidão consular, sendo facultativa a prova do domicílio. E a letra C, o traslado requer certidão consular, prova de domicílio e residência, requerimento formal e deve conter observação de que o registrado é brasileiro nato. Muito bem. C, todos vão na C? C, exatamente. Denis, pode fazer a leitura para a gente? Posso sim. O traslado requer certidão consular, prova de domicílio ou residência, requerimento formal e deve conter observação de que o registrado é brasileiro nato. Muito bem. E a alternativa C? Fundamentação, artigo 7º. O traslado de assento de nascimento, lavrado por autoridade consular brasileira, deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: certidão de assento de nascimento emitida por autoridade consular brasileira, declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência e domicílio a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal.
Então, ali na questão do endereço, né, professor, é declaração de domicílio ou comprovante de residência. Então, mas se não tiver o comprovante, pode ser afastado por mera declaração. Perfeitamente. Letra C, requerimento assinado pelo registrado por um dos seus genitores, pelo responsável legal ou por procurador. Parágrafo 1º. Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação: brasileiro nato, conforme os termos da alínea C do inciso 1 do artigo 12, in limine da Constituição Federal. Muito bem. Obrigado, Denis. Vamos lá. Quem pode ler a próxima para nós? Eu posso, que assim eu aproveito para acordar. Ah, isso Maria, mesmo, né? A leitura ajuda a concentração absurdamente. Maria nasceu em Lisboa, filha de mãe brasileira e pai português. O nascimento foi registrado apenas perante a autoridade portuguesa. Ao se mudar para o Brasil, deseja trasladar seu assento de nascimento. O cartório exige documentos específicos, inclusive legalização e tradução. Em análise, considere: primeiro, o traslado depende de certidão do assento estrangeiro, legalizada por consulado brasileiro e traduzida por tradutor público juramentado. Inciso 2. O traslado exige declaração de domicílio no Brasil ou, se ausente, será feito no primeiro ofício do Distrito Federal. Inciso terceiro. É indispensável comprovar a nacionalidade brasileira de um dos genitores. Inciso quarto. O traslado deve conter a observação de que a nacionalidade brasileira somente se confirma após residência e opção em maioridade perante a Justiça Federal. Muito bem. E aí, só um instantinho, Lena, nós vamos analisar as alternativas, depois eu peço para você ler o gabarito e a fundamentação para nós. Então, nós estamos diante de uma situação aqui, o enunciado, nós já temos que aproveitar o enunciado para treinar o nosso olhar para esse assunto, tá? Então, nós temos aqui, só um instantinho, deixa eu ver se isso está gravando mesmo. Tá. Maria nasceu em Lisboa, então nós estamos falando de um país estrangeiro. A característica é que ela é filha de mãe brasileira e pai português. O nascimento não foi registrado na autoridade consular brasileira em Portugal. Ele foi registrado apenas perante a autoridade portuguesa. Ao se mudar para o Brasil, ela deseja trasladar seu assento de nascimento. Então, é uma hipótese. Uma brasileira que nasceu lá, teve seu registro feito em autoridade lá portuguesa, autoridade registral de lá, e agora mudou para o Brasil, quer trasladar seu assento de nascimento. O cartório exige documentos específicos. Então, vamos lá. Primeiro, o traslado depende de certidão de assento estrangeiro, legalizada por consulado brasileiro e traduzida por tradutor público juramentado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 2. O traslado exige declaração de domicílio no Brasil, ou, se ausente, será feito no primeiro ofício do Distrito Federal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Só a Verdadeiro. Ana? A um, professor, eu só faço uma ressalva, Verdadeiro. só que a questão de como é de Portugal, que talvez não dispensaria a tradução, mas Tem que ser por a ser mesma coisa. letra da lei, tudo bem, da É. norma, né? Exatamente, Denis. Muito bem observado isso aí, tá? Depois a gente, por quem achar, ou eu achar, essa norma do CNJ, que fala a respeito dessa questão, eu não me recordo se é de Portugal, ou se é todos os países lusófonos, mas tem. Eu acho que sim, são todos luso-portugueses, né? Sim, eu já vi essa Eu vi norma. uma questão que abordava Angola, falava que a pessoa Hum, tinha nascido em Angola e a pegadinha era a certidão, o documento deveria estar traduzido. Só que não hum, porque é a língua portuguesa. entendi. Muito bem. 3. É indispensável comprovar a nacionalidade brasileira de um dos genitores? Verdadeiro ou falso?
É Verdadeiro. falso. É falso. Verdadeiro? Olha só, gente. Aí, lembra das regras da naturalidade, né? O brasileiro nato é todo aquele que nasce em território nacional e aquele que nasce no estrangeiro, né? Se for filho de pai ou mãe brasileiras, né? E é brasileiro nato também o que nasce no estrangeiro de pai que está a serviço do Brasil, pai ou mãe. Então aqui essa regra, né, de ter que comprovar a nacionalidade brasileira de um dos genitores, a gente leu há pouco aqui. Está aqui na Resolução 155. Mas ela decorre justamente desse reconhecimento da nacionalidade. Tá? Então, nesse caso específico aqui, ela só é brasileira nata, não porque nasceu em Portugal, mas porque a mãe é brasileira. É o Então, parágrafo segundo, né? Os filhos de brasileiro ou brasileiro, exa- nascidos no estrangeiro. exatamente, Lana. Eu Quatro, tenho uma dúvida nesse caso se ela seria brasileira nata, uma vez que não consta que a mãe está no estrangeiro a serviço do Brasil. mas não E é só cujos essa pais hipótese. não estejam ali a serviço do Brasil, É, desde que registrado em consulado ou venham a residir e fizerem a opção, né? É um assunto que tem umas EC, né? Somente, tem uns Exceção. pormenores aí que tem que lembrar. uhum, exatamente. Vamos lá. Mas, na verdade, Denise, isso chama a atenção da gente. Eu já fiz um curso bem atualizado sobre essa questão aí do lei de imigração, quinquenato, retenção no curso 0,3. Né? Por quê? Porque não basta fazer curso, né? O conhecimento está na cabeça de quem está ensinando para a gente. Se a gente quer realmente aprender, a gente precisa estudar, precisa pegar aquilo que foi passado por quem sabe e fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, eu tive um aproveitamento, um curso excelente, com informações valiosíssimas, mas que hoje eu estou inseguro para responder. Quatro. Aqui, ó, no artigo 12 da Constituição, natos. São brasileiros natos. B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer. Não, esteja a serviço, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil. O C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartições brasileiras competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade, que eu acho que é esse que se insere nesse aí. Então é nato também esse aí. Tem Brasileiro uma nato. coisa interessante, Lana, que a gente precisa. Lembra que a gente leu o artigo 7º e o artigo 8º aqui da resolução? Que o artigo Aham. 7º está direcionado aos brasileiros que nascem no estrangeiro, mas são registrados na repartição consular. Esses aí não preciso confirmar nada, eles já são brasileiros natos. E os brasileiros que são registrados em repartição pública, né, registral do estrangeiro. Esses aí também são brasileiros natos, mas eles vão ter que confirmar essa nacionalidade quando vierem morar no Brasil e atingirem maioridade. Interessante isso aí. O traslado deve conter a observação de que a nacionalidade brasileira somente se confirma após a residência e opção, em maioridade perante a Justiça Federal. Vocês percebem que essa 4 aqui, ela estaria errada se ao invés de ter sido registrada perante a autoridade portuguesa, ela tivesse sido registrada no consulado? Vocês entenderam? É que se fosse no consulado já teria a nacionalidade, né? Exatamente. Então, essa observação de que o traslado deve conter observação de que a nacionalidade brasileira somente se confirma, só serve para quem foi registrado em autoridade estrangeira. Né? Se for registrado no consulado, isso aqui não se aplica. Muito bem, Denis, é isso aí. Então, vamos para o gabarito. Gabarito letra D. Todas estão corretas.
Lana, você que está lendo, leia para nós as 4 alternativas, por gentileza, apontadas como corretas. Ok. O traslado depende de certidão do assento estrangeiro, legalizado por consulado brasileiro e traduzida por tradutor público juramentado. O, o traslado exige declaração de domicílio no Brasil ou, se ausente, será feito no primeiro ofício do Distrito Federal. 3. É indispensável comprovar a nacionalidade brasileira de um dos genitores. Inciso 4. O traslado deve conter a observação de que a nacionalidade brasileira somente se confirma após residência e opção em maioridade perante a Justiça Federal. Muito bem. É, Sentindo aqui. falta da Marli aqui para ler também, ó. Oi? Senti falta da Ah, Marli aqui. a Marli é ponta firme na leitura. E manja muito. A Marli tem café no bule ali, né? Você viu o show que ela deu em Penal aquele dia? Lana, você pode ler para nós, por gentileza, a fundamentação? Ok. Artigo 8º. A certidão do assento estrangeiro de nascimento, legalizada por autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor público juramentado. B. Declaração de domicílio. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. C. Requerimento assinado. D. Documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos genitores. Parágrafo 1º. Deverá constar do assento a seguinte observação: nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha C, infine, da Constituição Federal, a confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. Muito bem. Obrigado, Ana. Quem pode ler para a gente a questão de número 8? Posso ler, professor? Ah, Renata, por favor. O CNJ disciplinou o prazo para requerer traslado de assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro, assegurando que não haja restrição temporal ao exercício do direito. A norma confere ao interessado liberdade para formalizar o pedido em qualquer época, sem risco de decadência ou prescrição. Essa previsão busca proteger a eficácia do direito à nacionalidade e à documentação. Assim, Sumiu a voz, Renata. Assim, assinale a alternativa correta. Quando voltar a voz, você volta também. Letra A. Renata, você está por aí? a internet voltou? Voltou agora. Voltou? Pode continuar. Letra A. Sua voz. Letra A. O traslado só pode ser requerido em até 90 dias após a lavratura no exterior. Letra B. O traslado deve ser requerido antes da maioridade do registrado. Letra C. O traslado só é admitido em até 5 anos do registro estrangeiro. Letra D. O traslado pode ser requerido a qualquer tempo, não estando sujeito a prazo. Letra E. O traslado exige homologação judicial se requerido após 10 anos. Esse é o tipo de questão que o examinador entrega a questão no enunciado, né? Qual é a alternativa correta? Letra D. Letra D. O traslado pode ser requerido a qualquer tempo, não estando sujeito a prazo. Olha o que o examinador presente que ele deu para nós. Isso FGV não faz, aquela malvada. Assegurando que não haja restrição temporal ao exercício do direito. Muito bem. D. Letra D. Pode ler para a gente a alternativa correta, depois Voltou a a internet? votação. Voltou. Voltou. Letra D. O traslado pode ser requerido a qualquer tempo, não estando sujeito a prazo. Fundamentação. Artigo 9º.
O traslado de assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro poderá ser requerido a qualquer tempo. Muito bem, obrigado. Vamos para a próxima. Acho que a gente chega no final hoje, se a gente se esforçar. Pensou eliminar um provimento dessa magnitude aqui? Quem pode ler para nós a 9? Posso ver, professor? Por favor, Roseli. Questão 9. João nasceu na França, de pais brasileiros. Seu registro estrangeiro não indicou sobrenome. Ao requerer o traslado no Brasil, o oficial questiona se seria possível acrescentar o sobrenome familiar. Considerando a norma do CNJ, item 1, o traslado de assento estrangeiro não admite inserção de sobrenome ausente. 2, o requerente poderá indicar o sobrenome por meio de declaração escrita arquivada. 3, a declaração deve ser apresentada pelo interessado e arquivada em cartório. E 4, a inclusão do sobrenome exige decisão judicial prévia. Muito bem, vamos ler. A primeira está verdadeira ou falsa? Falso. 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 Também vou com o relator. Falso. A segunda, o requerente poderá indicar o sobrenome por meio de declaração escrita arquivada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A declaração deve ser apresentada pelo interessado e arquivada em cartório. Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. E a Verdadeiro. quarta, a inclusão do sobrenome exige decisão judicial prévia? Falso. Falso. Por gentileza, leia para nós a letra B. Apenas a 2 e 3 estão corretas. 2 e 3, né? Gabarito letra B. Gabarito letra B, apenas 2 e 3 estão corretas. A 2. O requerente poderá indicar o sobrenome por meio de declaração escrita arquivada. E 3. A declaração deve ser apresentada pelo interessado e arquivada em cartório. Muito bem. Leia para nós, por gentileza, a alternativa correta. Fundamentação, alternativa B correta, artigo 10. Caso não conste o sobrenome do registrando no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro, faculta-se ao requerente a sua indicação mediante declaração escrita que será arquivada. Muito bem. Às vezes ocorre, já teve no meu cartório a situação de um reconhecimento de paternidade de uma criança que tinha sido feito traslado. Aí precisava fazer a verbação para incluir o nome do pai. Aí você precisa fazer acréscimo ao sobrenome dessa criança, então tem que ficar bem atento a essas questões. Vamos para a questão de número 10, para a gente já passar para assunto novo. Quem pode ler para a gente? Posso ler, professor? Por gentileza. O assento estrangeiro de nascimento pode conter omissões em relação a dados exigidos pela Lei de Registros Públicos. O CNJ tratou da questão de forma a garantir o Estado por tais lacunas, permitindo que a regularização seja feita posteriormente. Essa disciplina reforça a proteção ao direito fundamental de documentação. Assim, assinale a alternativa correta. Letra A. Letra A. O traslado é obstado quando houver qualquer omissão de dados exigidos pela Lei 6.015 de 1973. Letra B. O traslado pode ser realizado sendo os dados faltantes posteriormente averbados mediante prova documental. Letra C. O traslado só é aceito se for previamente suprida a omissão judicialmente.
Letra D, o traslado deve ser adiado até a retificação do assento no exterior. Letra E, o traslado é permitido, mas não admite a verbação posterior de dados faltantes. Muito bem. Qual é a correta? Letra D, né? Ah, não, é a do a A D, verbação. né? A verbação. A de averbação, só que eu não sei qual é Qual vocês Letra A B escolheriam? de letra bola. B, eu vou de B. Eu vou de B. Eu vou com o relator, B de bola. Muito bem. B de bola. Letra B. Pode fazer a leitura para a gente da letra B, por Sim, favor? gabarito letra B. O traslado pode ser realizado sendo os dados faltantes posteriormente averbados mediante prova documental. Alternativa correta, letra B, artigo 11. A omissão no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro de dados previstos no artigo 54 da Lei 6.015 não obstará ao traslado. Parágrafo único. Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente após a averbação, por averbação, mediante a apresentação de documento comprobatória, sem a necessidade de autorização judicial. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Questão. Agora vem, o bicho vai pegar aqui. Quem pode ler para a gente? A 11. Posso ler novamente, professor? Por favor, Denis, todo auxílio aqui é bem-vindo. Pedro nasceu nos Estados Unidos em 2000 e foi registrado em consulado brasileiro em 2002. No traslado, consta a averbação de que sua nacionalidade dependeria de residência no Brasil e opção perante a Justiça Federal. Com a Emenda Constitucional 54 de 2007, o CNJ disciplinou a situação de registros consulares feitos entre 1994 e 2007. Analise. 1. O oficial deve averbar de ofício que o registrado é brasileiro nato, nos termos do artigo 12(1), alínea C e artigo 95 do ADCT. 2. A averbação independe de autorização judicial. 3. Deve ser tornado sem efeito qualquer menção à residência no Brasil ou opção perante a Justiça Federal. 4. A informação de registro provisório deve ser mantida. Muito bem, já dá para a gente analisar. A primeira, verdadeiro ou falso? verdadeira. Verdadeira. A segunda, verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Verdadeira. Verdadeiro, A terceira, verdadeiro ou falso? Verdadeira. verdadeiro. A quarta, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Nossa. Vocês estão ficando atrevidos, hein? Poxa, sem nenhuma consideração com o examinador. Vamos lá, por gentileza, faça a leitura para nós, da 1, da 2 e da 3. 1. O oficial deve averbar de ofício que o registrado é brasileiro nato, nos termos do artigo 12(1), alínea C e artigo 95 do ADCT. 2. A averbação independe de autorização judicial. 3. Deve ser tornado sem efeito qualquer menção à residência no Brasil ou opção perante a Justiça Federal. Muito bem, agora temos esse catatal aqui para ler. A gente não esquecer mais esse assunto. Por favor, Denis, leia para nós a fundamentação da correta. Artigo 12. Só um minuto. Tudo bem. Deu espirro, deu espirro aqui. Ok. Por força da redação atual da linha C do inciso 1 do artigo 12 da Constituição Federal e do artigo 95 da DCT, conforme emenda constitucional 54 de 2007, o oficial de registro civil deverá, de ofício ou a requerimento do interessado ou procurador, sem a necessidade de autorização judicial, efetuar averbação em traslado de assento consular de nascimento,
cujo registro em repartição consular brasileira tenha sido lavrado entre 7 de junho de 94 e 21 de setembro de 2007, em que se declara que o registrado é brasileiro nato conforme artigo disposto no artigo 12, inciso 1, alínea C e artigo 95 do ADCT da Constituição Federal. Parágrafo único. A averbação também deverá tornar sem efeito eventuais informações que indiquem a necessidade de residência no Brasil e a opção, ou ainda expressões que indiquem tratar-se de um registro provisório. Show de bola, Denis. Agora nós vamos falar de traslado de casamento. Vamos ver o que nos espera aqui. Pouquinha coisa. Tudo bem, eu vou começar, depois eu peço para vocês me auxiliarem, tá? Vamos lá. Já falamos sobre o traslado de nascimento, vamos falar sobre o traslado de casamento. O traslado do assento de casamento de brasileiro ocorrido em país estrangeiro deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos. Letra A. Certidão de assento de casamento emitido por autoridade consular ou certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor público juramentado. Letra B. Certidão de nascimento do cônjuge brasileiro ou certidão de casamento anterior com prova de sua dissolução, para os fins do artigo 106 da Lei 6.015. C. Declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado poderá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. D. O requerimento assinado por um dos cônjuges ou procurador. Parágrafo 1º. Se o assento de casamento a ser trasladado referir-se a brasileiro naturalizado, será obrigatória também a apresentação do certificado de naturalização ou outro documento que comprove a nacionalidade brasileira. Parágrafo 2º. Isso aqui já vi cair em questão. A omissão do regime de bens no assento de casamento, lavrado por autoridade consular brasileira ou autoridade estrangeira, não obstará ao traslado. Parágrafo 3º. Faculta-se a verbação do regime de bens posteriormente, sem a necessidade de autorização judicial, mediante apresentação de documento comprobatório. De documentação comprobatória. 3. Faculta-se a verbação do regime de bens posteriormente, sem a necessidade de autorização judicial, mediante apresentação de documentação comprobatória. Para fins da referida verbação complementar, o regime de bens deverá indicar o país cuja legislação se aplica, sendo adotado o respectivo nome iuris de origem, o qual será comprovado pela apresentação de documento comprobatório do domicílio dos nubentes, no momento da celebração do casamento, quando domiciliados no mesmo estado do primeiro domicílio conjugal, após a celebração do casamento mediante ao menos um dos documentos abaixo identificados, de 2024. Vamos ler de novo. Faculta-se a verbação do regime de bens posteriormente, sem a necessidade de autorização judicial, mediante apresentação de documentação comprobatória, ou seja, é a mesma coisa, né? Então, esse terceiro aqui é que está sobrando aqui, ó. Ele foi complementado. Para fins da referida verbação complementar, o regime de bens deverá indicar o país cuja legislação se aplica, sendo adotado o respectivo nome iuris de origem, o qual será comprovado pela apresentação de documento comprobatório de domicílio dos nubentes, no momento da celebração do casamento, quando domiciliados no mesmo estado, ou do primeiro domicílio conjugal, após a celebração do casamento mediante ao menos um dos documentos abaixo identificados. Vocês entenderam isso aqui, gente?
o regime de bens deverá indicar o país cuja legislação se aplica, sendo adotado o respectivo nome iuris de origem. O nome iuris de origem será comprovado pela apresentação de documento comprobatório do domicílio dos nubentes, no momento da celebração do casamento, quando domiciliados no mesmo estado, ou do primeiro domicílio conjugal após a celebração do casamento, mediante ao menos um dos documentos abaixo indicados. Então, na verdade, o parágrafo 3º está tratando especificamente do regime de bens que vai ser averbado posteriormente e informando que o nome iuris desse regime de bens é o do país de origem. E para se comprovar qual era o país de origem, comprovado pela apresentação de documento comprobatório do domicílio dos nubentes no momento da celebração do casamento, quando domiciliados no mesmo estado, ou do primeiro domicílio conjugal, após a celebração do casamento, mediante ao menos um dos documentos abaixo identificados. Complicadinho, né? Letra A. Certificação de 2 advogados em exercício no país cuja lei seja aplicada. Não é tão simples assim essa averbação do regime de bens posterior, né? Certificação de 2 advogados em exercício no país cuja lei seja aplicável, sob sua vigência e sentido, conforme o artigo 409 do Código Bustamante, que é o decreto 18.871 de 1929. Devidamente legalizada ou apostilada, agora já está falando em apostilamento dentro da resolução 155 por conta da data, né? Traduzido na forma juramentada e registrada perante o oficial de registro de títulos e documentos nos termos do artigo 129, item 6 da Lei 6.015. B. Candidato, discorra sobre a versão posterior do regime de bens em traslados, onde essa informação foi omitida. O que vocês acharam da pergunta? Excelência. Tem alguém acordado aí? Tá tomando açaí na veia, hein, Pedro? Tá tomando açaí na veia. Lana, eu estou tão feliz que hoje eu entreguei o primeiro capítulo da minha tese para o meu orientador. E a coisa está avançando numa velocidade muito boa, com uma qualidade assim também muito legal, não sem sofrimento, mas isso é uma coisa que me deixou muito feliz. Mas está me tomando um tempo absurdo, assim. Eu tô até É, nem isso deu é um nem tempo de motivo de fazer a muita barba. felicidade mesmo. Deu nem tempo de fazer a barba. Só que eu estou tendo que escolher entre eu estou querendo as duas coisas, né? O ENAC e o doutorado. Mas o ENAC eu acho que ainda tem mais 2 para fazer, se for necessário, né? Mas o Homem doutorado de pouca fé, a gente tá estudando, vai dar certo. vai sim, né? Eu também. Não, muita fé, dona. Estou confiante. Só que a gente sabe que precisa ter dedicação. Então, gente, nessa arguição, que o examinador, de forma bem querida, perguntou como é que se faz a averbação do regime de bens posteriormente, nós vamos dizer que, em primeiro lugar, para fins dessa averbação complementar, é preciso que o regime de bens indique qual é o país cuja legislação se aplica. O nome iuris utilizado pelo regime de bens no país onde a legislação se aplica é o que vai ser colocado no traslado. Essa partezinha aqui que eu não entendi direito, tá? O qual será provado pela apresentação de documento comprobatório do domicílio dos nubentes no momento da celebração do casamento, quando eles forem domiciliados no mesmo estado, ou do primeiro domicílio conjugal. Então, quer me parecer que esse país em que a legislação se aplica é definido pelo domicílio dos nubentes no momento da celebração do casamento. E quando eles não morarem no mesmo lugar, do primeiro domicílio conjugal, após a celebração do casamento.
E a comprovação é essa comprovação específica aqui do domicílio na celebração do casamento ou do primeiro domicílio conjugal, ela é feita através, simples de responder, né? Certificação de 2 advogados em exercício no país cuja lei seja aplicável, sob sua vigência e sentido, tá? Essa certificação tem que ser devidamente legalizada e apostilada, traduzida na forma juramentada e registrada no oficial de registro de títulos e documentos. Ou respostazinha simples, né? B. Declaração prestada pela representação consular do país cuja lei é aplicável, na qual seja indicado o regime de bens aplicável, ou as regras acerca da regência patrimonial dos bens adquiridos na constância do casamento. Simples. C. Apresentação da lei aplicável, conforme artigo 7º, parágrafo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, LINDB, a regência patrimonial dos bens adquiridos na vigência do casamento, conforme artigo 376 do Código de Processo Civil, devidamente traduzida na forma juramentada por tradutor juramentado na junta comercial. D. Declaração prestada pela representação consular brasileira no país de origem, que especifique o regime de bens aplicável ou as regras acerca da regência patrimonial dos bens adquiridos na constância do casamento. Está repetindo? Que diacho? A letra B e a letra D parece dizer a mesma coisa? Parece, né? Declaração prestada pela representação, cuja lei é aplicável. Mesma coisa. Mesma coisa. Tem alguma diferença? Será que uma foi... Uma fala... Ah, tá. A letra B é representação consular do país cuja lei é aplicável. Ah, verdade. E a letra D é a representação consular brasileira, né? É a diferença. Então, a declaração prestada pela representação consular brasileira no país de origem. Ah, então a gente precisa. Então, nós precisamos da declaração prestada pela representação consular do país cuja lei é aplicável, consulado no Brasil, né? E precisamos da declaração prestada pela representação consular brasileira no país de origem que especifique o regime de bens aplicável ou as regras acerca da regência patrimonial dos bens adquiridos na constância do casamento. Gente, quem pode ler o parágrafo 3º A para ajudar um pouquinho aí, que a voz já está falhando? Vamos lá. Por favor, Ney. Parágrafo 3º A. A omissão do regime de bens na certidão de casamento realizado no exterior, mas regido pelas leis nacionais, na forma do artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB, poderá ser suprida mediante apresentação de requerimento dirigido ao oficial de registro civil de pessoas naturais competente, para que se proceda à margem da transcrição de casamento, após devido procedimento, a averbação de regime de comunhão parcial de bens, se for o caso da aplicação do 1640 do Código Civil, ou regime de separação obrigatória de bens, se é aplicável o 1641 do Código Civil, instruindo o pedido com a cópia autenticada da identidade dos cônjuges e a certidão atualizada de registro civil do cônjuge brasileiro anterior ao casamento, para verificação das hipóteses previstas no artigo 1523 do Código Civil. Continuamos? Sim, por favor, Nemes. Artigo 3º B. Na hipótese de declaração de inexistência de pacto antinupcial, deve ao menos um dos cônjuges firmar declaração, sob pena de responsabilidade, quanto à inexistência de excepcionalidade ao regime de bens aplicável. Artigo 3C. Ausente pacto antinupcial, quando a legislação estrangeira remeter a solução do regime de bens à legislação brasileira ou não estabelecer o regime de bens,
Aplica-se o disposto no 1640 caput e 1641 do Código Civil, observado o procedimento estabelecido nos parágrafos 3A e 3B. Parágrafo 4º. Deverá sempre constar do assento e da respectiva certidão a seguinte anotação: aplica-se o disposto no artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB. Parágrafo 5º. Na eventual existência de pacto antinupcial lavrado perante autoridade estrangeira competente, o oficial de registro civil deverá, antes de efetuar o traslado, solicitar que os interessados providenciem o seu registro em cartório de registro de títulos e documentos no Brasil, alertando-os de que o documento deverá estar previamente legalizado por autoridade consular brasileira e tenha jurisdição sobre o local em que foi emitido e traduzido por tradutor público juramentado. A omissão dos nomes adotados pelos cônjuges após o matrimônio no assento de casamento ocorrido em país estrangeiro não obstará ao traslado. Parágrafo 7º. Nesse caso, deverão ser mantidos os nomes de solteiro dos cônjuges. Faculta-se a averbação posterior, sem a necessidade de autorização judicial, mediante a apresentação de documentação comprobatória de que os nomes foram modificados após o matrimônio, em conformidade com a legislação do país em que os nubentes tinham domicílio, nos termos do artigo 7º da LINDB. Parágrafo 8º. A omissão no assento de casamento ocorrido em país estrangeiro de outros dados previstos no artigo 70 da Lei 6.015 não obstará ao traslado. Mesma coisa do nascimento, né? Questões que podem ser supridas posteriormente. Parágrafo 9º. Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a apresentação de documentação comprobatória sem necessidade de autorização judicial. Parágrafo 10º. Os casamentos celebrados por autoridades estrangeiras são considerados autênticos, nos termos da lei do local da celebração, conforme previsto no caput do artigo 32 da Lei 6.015, inclusive no que respeita aos possíveis impedimentos, desde que não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, nos termos do artigo 17 da LINDB. Parágrafo 11. O traslado no Brasil, a que se refere o parágrafo 1º do referido artigo, efetuado em cartório do primeiro ofício, tem o objetivo de dar publicidade e eficácia ao casamento, já reconhecido válido para o ordenamento brasileiro, possibilitando que produza efeitos jurídicos plenos no território nacional. Muito bem, fizemos bastante hoje, hein? 10 artigos, não, quantos foram todo? Deve estar o danado do caput aqui, 13 artigos da resolução. Gente, se a gente não conseguir estudar mais nada sobre resolução 155 até a data do ENAC, mas se der a gente vai estudar um pouquinho mais. Poxa, olha quanta coisa a gente já adquiriu. Então, eu estou querendo usar essa estratégia, sabe? Abrir várias temáticas sem a preocupação de fechá-las, para que a gente não chegue cru, né? Porque muita coisa a gente consegue refletir aqui, né? Então, por exemplo, se nós não tivermos a possibilidade de estudar o óbito, mas nós já entendemos a lógica do nascimento e do casamento, dá para deduzir muita coisa. Então, eu espero, sinceramente, que vocês tenham achado válida essa estratégia hoje de ter trazido a resolução 55. Vocês acharam positivo o estudo de hoje? Muito bom. Eu já tinha esquecido tudo. É incrível, né? Eu tô estudando, às vezes eu pego algumas anotações, né? Que eu costumo ir anotando as partes, né? E de repente eu vejo tudo aquilo que eu já anotei e não lembro de mais nada. Eu digo, meu Deus, eu estudei isso aqui, Lana, anotei. isso ocorre, Lana. Eu fiz um curso de Direito Constitucional e anotei tudo. Enchi um caderno de anotação. 2 anos depois, eu achei o caderno, eu só acreditei que eu fiz eu fiz o curso porque a letra era minha, porque eu não lembrava de mais nada. Então, a gente precisa tomar uma atitude, né? De reforçar a memória. E essa estratégia que a gente usa aqui, ela é muito boa. Então, essa coisa de a gente estar anotando, achando que a anotação é a última bolacha do pacote, a anotação às vezes não resolve.
A gente precisa de estudo ativo, e também assim, o estudo ativo não é milagre, né? A gente vai ter que estar sempre retomando. Gente, um excelente descanso para vocês. Amanhã voltamos no mesmo horário. Gratidão aí pela compreensão de vocês do momento tumultuado que eu estou passando, mas seguramente isso não vai nos desanimar. Um forte abraço e até amanhã, tá?